Bom dia. Só tem meninas. Bom dia, minhas flores. Bom, Tudo bem? Antes de mais nada, notas no sistema desde terça-feira. Só tem duas provas que eu ainda não corrigi, de 2 alunos. Não é de bateria, né? A de sexta e sétima bateria estão ok. É só a prova, eu acho que da Isabelle, uma prova dela que eu recebi depois, que é da sétima bateria. É da Isabelle? Minto, é do Samuel. É a do Samuel e a do Luiz Fernando. Foram duas provas que eu recebi na terça-feira mesmo. Eu não tive tempo ainda de baixar e fazer a correção, mas eu quero fazer isso hoje para poder fechar as notas de sexta e sétima bateria, deixar tudo ok. As demais notas que não tá me. Alana, minha flor, mais uma vez você não colocou o seu nome na prova. Eu já disse assim, ó, quando você for responder a prova, a primeira coisa que você faz é colocar o seu nome na prova. Algumas vezes você colocou o seu nome na parte de baixo. Eu realmente depois eu encontrei. Mas nessa de agora não tem nada. E quando eu vejo a prova que está sem nome, opa, essa daqui deve ser da Alana. Mas eu corrigi e coloquei lá a nota. Aí eu deixo para colocar o seu nome, tá? Até eu faço a impressão e eu coloco o nome de lápis. Aí eu deixo para colocar ela de canetinha depois que eu vejo que tá as outras provas dos outros alunos, né? Para eu não confundir. Vai que tem outro aluno que não colocou o nome também, mas é sempre a Lana que esquece de colocar. Mas aí não tem problema, já não deixa de colocar assim, porque às vezes pode ser que tenha outro aluno que também não coloque, aí vai me confundir, mas até agora. Então, todas as notas estão ok, menos a do Samuel e a outra aluno do 8º ano, que eu ainda vou baixar hoje e fazer a correção. Como eu disse a vocês, vamos estudar o uso dos porquês. O uso dos porquês. São 4. Já viram isso em outra aula, em outro ano, né? Na verdade, em outro ano. Já viram o uso dos porquês? Alana, Sofia, deixa eu ver aqui. Isabelle, bom dia, Isabelle, bom dia, Sofia. bom dia. Já estudaram o uso dos porquês? Já. Já? E agora já sabe, Isabelle? Só vai ser difícil lembrar. Tá, vamos lá. O uso dos porquês. Eu tenho porquê separado, sem acento, porquê junto com acento, porquê separado com acento e o porquê junto e sem acento. Na língua portuguesa existem 4 tipos de porquê, que são empregados da seguinte forma. Olhem aqui a tabelinha que eu coloquei. Porquê separado, sem acento, utilizado em perguntas. Todas as vezes que eu tiver perguntas, questionamentos, eu tenho esse porquê separado e sem acento. Olha aí como é que ele está colocado no exemplo. Por que não voltamos para casa? Olha aqui, ó. Minha canetinha. Deixa eu colocar outra cor, verde. Tá aqui, ó. Porque separado, sem acento, pergunta. Por que junto e sem acento? Quando eu tiver a resposta. Porque agora não temos tempo. Em resposta, eu tenho porquê junto e sem acento. Porquê separado e com acento? Ó, porquê separado e com acento. Utilizado em perguntas no fim das frases. Deixa eu fazer bem aqui uma coisinha, peraí. Aqui. Pronto. Isso. Ó. Porquê separado e com acento.
Quando tiver, ele está colocando aqui, ó, utilizado em perguntas no fim das frases. Ele é separado porque é de pergunta e se ele estiver no final, ele vai estar acentuado. Tanto se ele estiver no final ou se ele estiver isolado. Isolado como? Às vezes a gente coloca uma pergunta, a gente coloca primeiro uma afirmação. Né? A gente vai colocar uma questãozinha para vocês, aí a gente vai lá, eu vou lá e coloco uma afirmação. Existem 4 tipos de porquê. Na pergunta, aí eu coloco lá na frase, na verdade não, na frase eu uso tal porquê. Aí eu fecho a afirmação e separadamente eu pergunto o porquê daquela resposta. Se eu colocar ele separadamente e isoladamente, vai ser também separado e com acento esse porquê. Tanto em final de frase quanto isolado. Se ele estiver perguntando porquê sozinho, isoladamente, ele vai estar separado e com acento. O porquê junto e com acento, ele tem o valor de substantivo. E indica o motivo ou a razão de alguma coisa. Ó, gostaria de saber o porquê. Outra coisinha, quando vocês tiverem dúvida desse porquezinho aqui, ó, com valor de substantivo, observem que antes dele eu tenho um artigo, ó. Antes desse porquê eu tenho um artigo. Se eu tenho um artigo, essa palavra passa a ser substantivada. Então, nesse caso aqui, ó, esse porquê, junto e com acento, tem o valor de substantivo e indica o motivo ou a razão de alguma coisa. Gostaria de saber o porquê dele não falar mais comigo. Gostaria de saber o motivo dele não falar mais comigo. Gostaria de saber a razão dele não falar mais comigo. Se eu conseguir substituir esse porquê junto e com acento por essas duas palavrinhas, motivo ou razão, aí eu sei que eu tenho ele junto, porquê junto com acento. Tudo bem até aqui, minhas flores? 4 tipos de porquê. Separado, sem acento para pergunta, junto, sem acento para resposta, separado, com acento, eu tenho ele em final de frase ou isolado. O junto, porque junto com acento eu tenho um valor de substantivo e ele aparece no meio das orações. Antes ele vai anteceder o ozinho de artigo, né? Que é o porquê, e ele tem o valor de substantivo e pode ser substituído por motivo ou razão. Tudo bem? Eu quero que vocês anotem esse resuminho aqui, porque ele é o básico do assunto. Certo? 2 minutinhos. Quando terminarem, é só me dizer. A data de hoje, 12/11/2020. Saúde! Tudo bem, Sofia? . 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
Pronto. Pronto, Alana. Isabelle, Sofia. Terminaram, Isabelle e Sofia? Isabelle, sim. Sofia? Pronto. Então, vamos lá, ó. Quando usar o porquê separado e sem acento. Separado e sem acento é usado no início das frases interrogativas direta ou no meio, no caso de frases interrogativas indiretas. Quando é que eu tenho direta ou indireta? O direto é quando eu começo o porquê logo. Quando eu vou fazer a pergunta, eu já uso logo o porquê. Por que ele não voltou mais? Por que isto é tão caro? O porquê, no início da interrogativa, ele é uma interrogativa direta. Logo assim aparece o porquê. Quando é que é indireta? Indireta é quando o porquê não está no início da oração. Ele está no meio e, nesse caso, a gente não precisa usar, não se usa o ponto de interrogação. Assim, olha aqui nessa última oração, ó. Queria saber por que você não me telefonou ontem. É mais uma afirmação do que uma interrogativa, mas o porquê está aí, eu tenho uma interrogativa indireta. A interrogativa indireta é quando o porquê não aparece no início da oração, ele está no meio. A direta é quando o porquê, é quando a oração já é iniciada pelo porquê. Assim, utilizamos o porquê em perguntas ou como pronome relativo, com o sentido de por qual e pelo qual. Assim, utilizamos o porquê em perguntas ou como pronome relativo. Aqui, ó. Aqui é perguntas. E aqui ele pode ter o sentido de um pronome relativo, que significa dizer o seguinte, ó. Queria saber por qual motivo você não me telefonou ontem. Certo? Certo, minhas flores? Sim. Beleza. Quando usado no meio das frases, porque tem a função de pronome relativo, que eu acabei de falar para vocês, ó. O local por que passei é muito bonito. O local por que passei é muito bonito. Nesse caso, ele tem o valor de pronome relativo. Significa dizer o local por qual passei é muito bonito. A razão porque sobra sempre para mim, eu não sei. A razão pela qual sobra sempre para mim, eu não sei. O porquê deixa de ser interrogativo para ter a função de pronome relativo e pode ser substituído por essas duas expressões, por qual ou pelo qual. Não sei o motivo porque as pessoas têm dúvidas. Significa dizer não sei o motivo pela qual as pessoas
tem dúvidas? Aí a gente resume aqui, ó. O porquê separado, sem acento, no início da oração, é uma interrogativa direta. O porquê separado no meio da oração, também sem acento, tá? Separado no meio da oração, tem a função de pronome relativo e pode ser substituído por qual ou pelo qual. E é também chamado de uma interrogativa indireta, porque ele não aparece no início da oração, mas no meio. Tudo bem? Joinha, gente. Sofia, Isabelle. Beleza. Aqui, ó, nós falamos do porquê separado e sem acento. Nós vamos para o porquê junto e sem acento. Porquê, escrito junto e sem acento, é utilizado em respostas. Ele exerce a função de uma conjunção subordinativa causal ou coordenativa explicativa. O que isso significa? Que ele pode ser substituído por palavras como pois ou pelas expressões para que e uma vez que. O que significa isso? O mais simples do uso do porquê junto e sem acento é para dar resposta. Mas falando de função, ele pode exercer a função de uma conjunção subordinativa de causa para explicar a causa de alguma coisa ou para ser uma função de coordenativa explicativa. Olha aqui os exemplos que eu tenho, ó. Não fui à escola ontem porque fiquei doente. Posso substituir pelo pois. Não fui à escola ontem, pois fiquei doente. No pois, eu tenho uma explicação. Leve o casaco porque está frio. Leve o casaco, pois está frio. Não estou colocando uma explicação? O motivo pelo qual eu devo levar o casaco ou o motivo pelo qual eu não fui à escola? Não é uma explicação? Certo? Não preciso de mais exemplos, porque já entendi. Substitui pelo pois. Como é que fica a oração? Não preciso de mais exemplos, pois já entendi. Pois já entendi. Tudo bem até aqui? Sim. Sim, Isabelle, Alana, Sofia. A Alana já respondeu. Isabelle, ok. Sofia também. Por que separado e com acento? Por que separado e com acento? Quando usar? Por que separado e com acento, escrito e com acento circunflexo é usado em perguntas no fim das frases, interrogativas direta ou de maneira isolada. Quando eu falei para vocês, ó, separadinho aqui nesse último exemplo aqui, ó. Olha ele aqui isolado, ó, escrito com letra maiúscula. Vai aparecer em outras situações, mas toda vez que ele estiver isolado, fora da minha afirmativa, eu vou ter ele escrito separado e com acento circunflexo. Antes de um ponto, mantenha o sentido interrogativo ou exclamativo. Ó, antes de um ponto, tá aqui, ó, o pontinho aqui, ó. Antes de um ponto, mantenha o sentido interrogativo ou exclamativo. O almoço não foi servido por quê? O almoço não foi servido porque, final de frase, ele está separado e com acento circunflexo. Andar a pé, por quê? Andar a pé, por quê? No final de frase, separado e com acento. Não vai errar mais? Não vai errar mais? Por quê? O porquê está separado. Separado, que eu queria dizer assim, ó, o porquê está isolado no final da frase.
isolado no final da frase, ó, lá atrás, sozinho, ele sempre vai estar separado, o por e o que, com acento circunflexo. Certinho? Esse aqui eu acho que é o melhor assunto que vocês poderiam ter para fechar o ano. Só acho. O que vocês acham? Eu também acho. Sofia, Isabelle. Acho que tá bom. Eu acho ele um pouco assim, eu acho ele simples. E é uma coisa, gente, que vocês vão levar para muito tempo. Assim como o crase, né? O uso, indicador de crase, que é o acento grave, sempre tem questionamentos sobre isso, sempre. E quando você começa a aprender de agora, né? Você vai ver que não tem nada do outro mundo que você não consiga resolver. Mesmo quando aparecer esses questionamentos de subordinativa, de coordenativa, se você souber as 4 funções que eles desempenham, né? Se é pergunta, se é resposta, vocês não vão errar as questões. Porque junto e com acento. Escrito junto e com acento circunflexo possui o valor de substantivo. De substantivo na frase significa motivo ou razão. Ele aparece nas sentenças precedidos de artigo, ó, o que eu falei para vocês. Toda vez que a gente tem uma palavrinha que antes dela aparece um artigo, eu tenho uma expressão substantivada. Então, vocês vão lembrar que ele já vai ter a função substantivada. Ele aparece nas sentenças precedidos de artigo, pronome, adjetivo ou numeral, com o objetivo de explicar o motivo dentro da frase. Não foi explicado o porquê de tanto barulho na noite de ontem. Eu posso substituir por motivo, ó. Não foi explicado o motivo de tanto barulho na noite de ontem. Queria entender o porquê de isso estar acontecendo, disto estar acontecendo. Queria entender a razão de isso estar acontecendo. Você pode me explicar o porquê de tanta gente complicar algo fácil? Você pode me explicar o motivo, a razão de tanta gente complicar algo fácil? Tudo bem? Porque junto e acentuado, ele vai ter valor de substantivo, ele está precedido de um artigo ou de um pronome ou de um adjetivo ou um numeral e tem o objetivo de explicar motivo. Posso substituir por motivo ou razão. Toda vez que acontecer isso, eu vou ter ele junto e acentuado. Olha aqui, ó. Leiam aí. Para compreender tudo o que foi estudado sobre as regras e os usos dos porquês, confira abaixo uma tirinha sobre o tema. Leiam aí a tirinha. Porque sim. Porque sim não é resposta. Por que não? Porque não é pergunta. Por quê? Eu falo assim porque quero. Porque você não me deixa em paz. Agora sim. Na tirinha acima, o menino passou os 2 primeiros quadrinhos a errar o uso dos porquês, até que acertou em tudo no último. Ele teria utilizado corretamente assim. Espera aí. Deixa eu fazer aqui uma coisinha. Pronto. Olhem aí, ó. Me respondam por que está errado aí o uso, onde está errado e por que está errado o uso dos porquês. No primeiro quadrinho, porque separado sem acento é usado em perguntas e não em resposta.
Qual deles? Tem dois porquês no primeiro quadrinho. O que diz porque sim. Porque sim, no primeiro logo que ele fala, É. ele devia ser escrito como, Isabelle? Devia ser escrito pelo porquê junto, sem acento. Porque junto, perfeito. E o outro porque sim não é resposta? Por que que tá errado? Porque no lugar tem que ser o porquê junto com acento. Precisa ser porque junto com acento? Porque sim? Porque sim não é resposta? É. É com acento ou sem acento, Isabelle? O com acento. Sem acento. Porque sim não é só resposta? Sim. Se é só resposta, em resposta é junto e sem acento. O porquê junto e sem acento, ele vai ter o valor de substantivo. E ele vai ser precedido pelo artigo, ou pelo adjetivo, ou pelo número, numeral, certo? Ele tem o valor de substantivo, lembra lá? Se é só resposta, porque sim. Se eu pergunto assim, ó, por que você comeu toda a comida? O porquê que eu estou perguntando, primeiro ele vai ser separado. Se você responde porque sim, o porquê sim vai estar junto, só junto sem acento, porque é uma resposta simples, tá? Entendido? Isabelle? Sim. No segundo quadrinho, tem algum erro? Sim. O do porquê junto sem acento. Qual dos balões? O primeiro. O primeiro está errado por quê? Porque o porquê junto sem acento é usado em resposta, nem pergunta. Então aqui tem que ser como colocado? Porquê separado. Muito bem, muito bem. Por que não? Não é pergunta. Por que que está errado? Por que não? Não é pergunta. Está errado por quê? Porque pergunta ele é separado. Por que não? Não é pergunta. Se fosse pergunta, ele estaria com esse porquê separado. Aí no último quadrinho, ele acerta todas. Por quê? O primeiro porquê está correto. No último quadrinho. Alana, Sofia. Sim. Tá correto? Por quê? Por quê? Porque ele está isolado, não está? Ele está no início da pergunta, mas ele está isolado. Se ele estiver isolado, ele vai precisar estar separado e acentuado. Por quê? Eu falo assim porque quero. O porque quero junto é resposta.
Por que você não me deixa em paz? Separado e sem acento, porque é pergunta. Aí o coleguinha, agora sim, você acertou. Tudo bem? Minhas flores, deu para compreender? Sim. Eu disse que era um assunto bacaninha, belezinha, para a gente fechar o nosso assunto do ano, porque a gente já vai fazer a nossa 8ª bateria de prova. Estamos sobrevivendo a um ano bem atípico, graças a Deus. Ei, tia, Ou, nossa prova é na próxima semana. Aí e depois a gente ainda vai ter aula de gramática. para quem passar, não. Só Tá. para quem vai ficar de recuperação, de prova final. Quem passar, a gente na próxima quinta-feira é a nossa última aula. Certo? Respondida a sua pergunta? Ó, isso aqui, ó, lindinho. Resumo sobre as regras dos porquês. Porquê, porquê, porquê ou porquê. Porquê usado para frases afirmativas, explicativas ou causais. Vou ao supermercado porque não temos mais frutas. Porquê separado e sem acento em frases interrogativas ou quando pode ser substituído pela expressão pela qual e suas variações. Estes são os direitos por que ou pelos quais estamos lutando. Porque junto e com acento, quando tiver significado de motivo ou razão. Você não vai à festa? Diga-me ao menos um porquê. Olha o artigozinho antecedendo esse porquê. Porquê separado e com acento, no final de frases interrogativa. Estudei bastante ontem à noite. Sabe por quê? Se ele estiver no final ou isolado, separado e com acento. Confere. Olha a nossa agenda. Vocês vão responder e nós vamos corrigir nessa próxima aula agora, tá? Esses últimos minutinhos. Meu Deus, o que foi isso? Isabelle está a solicitação aqui de 4 vezes. Eu tava tentando entrar pelo computador e não tava dando certo. Aqui 4 solicitações. Agora eu admiti você. Ó, nós temos agora 5 minutinhos de aula. Vocês vão dar uma olhadinha nessa parte. Na próxima aula a gente vai só para correção de atividade, tá bom? Ok. Certo? Eu encerro aqui para vocês terem um tempinho para responder e na próxima aula a gente só corrigir, tá? Eu vou ver se dá tempo. Tá, mas aí se não der, a gente vai corrigindo, a gente vai tirar as dúvidas depois. Mas eu vou encerrar, faltando esses 4 minutinhos, 5 minutinhos para vocês darem uma olhadinha na gramática, tá bom? Cheiro, moça, até daqui a pouco.